é essa, sobre a responsabilidade, sobre a falta de responsabilidade dos nossos próprios gerentes. Aí estava refletindo sobre esse assunto da responsabilidade, né? O que é? Eu fui até pesquisar. A responsabilidade é uma palavra, não sei se é latim ou se é grega, mas é habilidade de resposta. Fala, galerinha, vamos falar hoje sobre um assunto que muitos alunos meus comentam e reclamam o tempo todo, que são proprietários de estabelecimentos gastronômicos. Eles reclamam sobre os seus próprios gerentes. Eles falam, pô, não é possível, o cara não tem responsabilidade. Acho que a reclamação mais frequente que a gente tem como dono de estabelecimento é essa, sobre a responsabilidade, sobre a falta de responsabilidade dos nossos próprios gerentes. Aí estava refletindo sobre esse assunto da responsabilidade, né? O que é? Eu fui até pesquisar. A responsabilidade é uma palavra, não sei se é latim ou se é grega, mas é habilidade de resposta, né? Responsabilidade, acho que talvez você nunca tenha pensado nisso. O que significa responsabilidade? É a habilidade de você dar uma resposta a alguma coisa que acontece. E o que eu achei mais interessante ainda é o seguinte, é que muitas vezes a gente não usa o gap que existe entre um estímulo que aconteceu e a resposta que você dá. É uma coisa que só o ser humano consegue fazer isso, nenhum outro animal consegue ter essa habilidade de escolher como vai ser a resposta que você vai dar a determinado estímulo que chegou na sua vida, né? Chegou um estímulo aqui, você tem um tempo na sua cabeça para você determinar que tipo de resposta você vai dar àquele estímulo e escolher a sua ação, né? A sua resposta àquele estímulo recebido. E esse gap entre o estímulo e a resposta é uma exclusividade do ser humano. Só que muitas vezes a gente não usa esse gap, né? Esse tempo, a gente não se dá conta de que existe esse tempo de reflexão para refletir. Como que eu vou responder a esse estímulo que eu acabei de receber? Como que é a melhor resposta que eu posso dar a esse estímulo, a essa coisa que aconteceu? A gente não usa esse tempo com sabedoria. E as pessoas que usam esse tempo com sabedoria, a gente passa a admirar, que são aquelas pessoas que refletem realmente antes de tomar uma atitude, antes de responder aquele estímulo. É muito legal quando você encontra com uma pessoa que reflete, né, que para e pensa, qual que é a melhor atitude que eu posso... Geralmente, as melhores atitudes que são tomadas, as melhores respostas que você pode dar para um determinado estímulo, tem a ver com os valores que você tem. Se você consegue dar essas respostas de acordo com os valores que você tem, né, as coisas que você valoriza na sua vida, você provavelmente vai viver uma vida muito mais plena do que se você sair dando resposta que nem animal, né? Pá! A pessoa, sei lá, recebe um animal, o cachorro, né? Ele recebe um estímulo, o que ele faz? Ele recebe uma cutucadora, ele sai correndo ou ele te morde de volta. Ele não usa esse gap, ele não usa esse tempo que existe, né? Que é possível existir, que muitas vezes a gente não se dá conta, entre o estímulo e a resposta. Então eu estava refletindo sobre isso, né, sobre como que os gerentes respondem às necessidades do estabelecimento. E na grande maioria das vezes, eles respondem às necessidades de uma maneira que não é a melhor maneira que o estabelecimento precisa, que o proprietário, né, daquele estabelecimento, daquele restaurante precisa, porque simplesmente não existe clareza sobre as expectativas, sobre aquilo que aquele gerente deveria estar fazendo, né? Não tem essa clareza, e não tem essa clareza. O que gera a falta de clareza? Isso é muito comum, tá? Não é uma coisa anormal, é muito mais normal do que a gente poderia pensar, né? Não existir essa clareza. O dono, o proprietário do estabelecimento contrata aquele gerente, mas não deixa claro para aquele gerente o que ele tem que fazer, quais são exatamente as expectativas que ele tem com relação à atuação daquele gerente. E aí, como consequência, a gente tem ou o gerente que está sempre reclamando, né? Falando, pô, esse cara não me entende, esse cara está sempre me dando esporro,
ele não entende meu trabalho. Lógico, ele não recebeu uma orientação muito clara e, na verdade, ele acabou criando a sua própria descrição de cargo e ele acha que aquilo, né, é muito valorizado, porque ele que criou aquele seu próprio trabalho, vamos dizer, né, aquela própria função, foi ele mesmo que criou, ele não recebeu aquilo, aquelas expectativas prontas, então ele se valoriza demais. E a outra coisa que pode, e reclama demais também dos patrões, quando exigem coisas pelas quais ele nem sabia que ele deveria ser cobrado. E a outra coisa que acontece também muito é o patrão sentindo que está pagando demais para a pessoa. Falar assim, pô, eu estou pagando uma grana para esse cara, para esse gerente, para ele acender a luz, para ele ligar os equipamentos, para ele falar, galera, estamos prontos para a operação, fazer o fechamento de caixa, né? Mas ele fica, o patrão fica insatisfeito, achando que está sempre pagando demais para aquele cara e aquele cara está sempre entregando de menos. Tudo isso tem a ver com essa falta de clareza. E é sobre este assunto, então, que a gente vai desenvolver um pouco no vídeo de hoje. Como ter essa clareza com relação à função do gerente. Então, a primeira coisa, tá, para a gente ter essa clareza é uma descrição de cargo clara para os gerentes. Lá no meu curso no ENG, a gente tem uma descrição de cargo que é sensacional. Eu acho que é a melhor descrição de cargo que eu já vi até hoje, que a gente usava para os gerentes no Hard Rock Café. Então a gente separava as atividades, era uma rosácea com cada uma das atividades que o gerente tinha que fazer. A gente não vai entrar nesse mérito agora, deve ter aí algum vídeo meu que eu nem estou lembrado agora, mas com certeza tem por aí falando sobre descrição de cargo gerencial. Mas a primeira coisa é isso, ter uma descrição de funções muito claras desde o começo. Segunda coisa é o seu gerente ser treinado com relação a essa descrição de cargo, não só o que ele tem que fazer, mas como ele tem que fazer. Então é missão do proprietário deixar isso muito claro para o gerente a partir do dia que ele começa a trabalhar. Ó, essas são as minhas expectativas, vem cá que eu vou te treinar sobre como você vai fazer cada uma dessas funções, ponto a ponto daquela descrição de cargo. É o treinamento gerencial, tá? Outra coisa, terceiro ponto, é o orçamento. Se a gente não tem um orçamento claro, que a gente chega para o gerente e fala assim, olha, está aqui pelo que você é responsável, está aqui essa parte do negócio pela qual você é responsável, se é o chefe de cozinha, se é o salão, se é o contador, se é o administrativo ou se é o seu gerente geral, está aqui a parte que você é responsável. Está claro o orçamento para você? Porque a partir do momento que você tem um orçamento e o seu orçamento está compartilhado com os seus responsáveis, ele passa a ter a responsabilidade daquele orçamento, né, de chegar naqueles números. Então, a quarta coisa, você ter um relatório de distorção com relação ao orçamento. Todos os meses você fazer essa análise. Bom, então eu tenho aqui um demonstrativo de resultado mensal da minha operação e tem aqui o meu orçamento. Aí a gente senta com o nosso gerente e analisa as distorções. Ó, CMV, a gente tinha planejado que ia ser 30%, tá 35%, o que aconteceu? Deu uma distorção aqui, beleza, vamos analisar essa distorção. Folha de pagamento, a gente tinha previsto no orçamento lá no começo do ano que no mês de fevereiro deveria ser X mil reais de orçamento total com o pessoal. Deu X mil reais mais 3 mil, X mil reais menos 3 mil. Então como é que estão essas distorções? O que está acontecendo para que tenha essas distorções? Então, esse é o quarto ponto. A todos os meses, fazer junto com o seu gerente uma análise de distorção do que deveria acontecer para o que aconteceu efetivamente. Tudo isso que eu estou falando é que para você, proprietário de um estabelecimento gastronômico ou qualquer outro tipo de estabelecimento, porque as coisas que eu falo aqui, às vezes elas são genéricas para outros negócios também, nesse caso é o caso, você ter essa reunião mensalmente agendada para discutir as distorções entre o que deveria ser, que é o orçado, e o real, o que efetivamente aconteceu. Sempre que sai o relatório, estabelece uma data para sair esse relatório, não deixa para, esse mês saiu no dia 15 porque não deu tempo, no outro mês saiu no dia 10 porque beleza, deu tempo, no outro dia saiu na primeira semana. Não, estabelece, né, uma data. Esse relatório tem que sair até, sei lá, o quinto dia útil de cada mês para você ter os números fechados, e você faz essa reunião de avaliação com o seu gerente, sei lá, até o 10º dia de cada mês, para vocês terem essa reunião sempre agendada, sempre com consistência, tá? Mas esse é o quarto elemento, é muito importante, o relatório de distorções.
O quinto elemento é você ter um checklist detalhado de cada uma das funções do seu estabelecimento, né? Deixar muito claro aquilo que você espera, não só do seu gerente, mas de todas as funções, né? Porque não é só o seu gerente. O seu gerente não tem um checklist detalhado das funções operacionais. Quem tem um checklist detalhado, quem deveria ter um checklist detalhado das funções operacionais são os seus funcionários. Então a sua obrigação, qual que é? É detalhar esses checklists, o que você espera que aconteça em cada umazinha das funções, das posições no seu estabelecimento, tudo detalhado, é o checklist de cada uma das funções, porque não tem dúvida, nenhuma pessoa tem dúvida do que tem que acontecer e sobretudo do como. Por isso que eu falo de detalhamento, porque o detalhamento que é importante é o ok, mas o como, o detalhamento do como que você quer que seja realizada cada uma daquelas coisas em cada uma daquelas funções no seu estabelecimento. Esse é o quinto elemento. Tudo isso para a gente gerar, né, esta clareza de expectativa com relação ao trabalho dos nossos gerentes. Afinal de contas, a gente gasta uma grana com um gerente, né? Às vezes um gerente custa 4, 5, 6 vezes o salário de um funcionário médio e a gente não aproveita isso, a gente não tira o melhor rendimento desse cara, mas por conta nossa mesmo, por falhas nossas, muitas vezes, que a gente não fornece essa clareza que eu estou tentando mostrar tudo aqui neste vídeo para você agora. A gente nunca consegue mostrar tudo, mas pelo menos uma boa parte a gente consegue dar esse esclarecimento para você. E a última coisa que eu anotei aqui para a gente falar é sobre você checar as coisas que você acha que deveria estar acontecendo, porque uma das grandes falhas que a gente comete, quando eu falo a gente, eu me incluo também nesse rol de falhas de proprietários de negócios, é da gente não ir lá checar aquilo que a gente espera que aconteça. Você estabeleceu as metas, estabeleceu o que tem que acontecer, deu os checklists detalhados, o gerente está claro com você numa reunião que você fez sobre qual é a descrição de cargo dele, ele está tudo bonitinho, mas a gente muitas vezes não vai lá checar. A gente não vai se assegurar de que aquilo que a gente pediu para fazer, aquilo que a gente espera que aconteça, efetivamente aconteceu. Isso gera o quê? Gera que depois de um certo tempo que a pessoa percebe, isso é normal, em qualquer operação acontece isso. A pessoa percebe que você não checou uma vez, percebe que você não checou outra vez, na terceira vez ela relaxa, se ela percebeu realmente que você não checou pela quarta vez, quando você vai ver, parou de acontecer aquele processo, aquele procedimento que deveria ser diário, que deveria ser semanal, que deveria ser mensal, aquilo que o combinado, né, digamos assim, deixa de acontecer, deixa de ser realidade. Isso acontece muito. A gente faz tudo certinho, mas não vai lá, não volta lá para checar. Então essa checagem, essa diligência da checagem é o que amarra todos esses 6 pontos que a gente mencionou aqui. Tem tudo a ver com a responsabilidade de um gerente no seu estabelecimento, tá? Então a gente começou só dizendo o que é responsabilidade, habilidade de resposta. Você não esquece, as suas ações dependem das suas decisões, né? Se decide e age, porque o importante é aquilo que a gente faz, é aquilo que a gente é naquilo que a gente age. Aquilo que a gente age depende das decisões que a gente toma. Então tudo isso tem a ver com a responsabilidade, com a habilidade de dar resposta aos estímulos que nos chegam. Então é nossa missão treinar os nossos gerentes para que esse processo todo, todos esses 6 pontos ocorram e a gente tem uma relação ótima com os nossos gerentes e não uma relação de desconfiança, de atrito, de falta de clareza, que é o que acontece quando a gente, né, não sabe, não deixou claro com as pessoas quais são as nossas expectativas. Então fica aí com esse vídeo pré-natalino e a gente se vê ainda nesta semana. Se você não curtiu, curte agora. Você chegou até aqui porque você gostou, então curte. O mínimo que você pode fazer. E se você não está acompanhando o nosso canal também, não é um dos inscritos no nosso canal, vai, toma vergonha na cara e se inscreve agora. Um grande abraço para você.